Depois de ser banido do parque por ter destruído o lar dos animais, um esquilo precisa pegar comida para todos eles em uma loja de amendoins, sem saber que uma gangue de ladrões se esconde lá. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme O Que Será de Nozes, de 2014. Então preparem-se, é hora do recap. Em um parque na cidade grande, o esquilo Max e seu amigo rato chamado Mano procuram por comida. Eles escalam um poste em busca de ovos em ninhos de pombo, mas saem de mãos vazias. Por sorte, eles encontram perto dali um carrinho que vende amendoins e montam um plano para roubá-lo. Enquanto isso, em uma árvore do parque, um grupo de animais vai olhar o seu estoque de comida, que está completamente vazio. O líder deles, um guaxinim chamado Raccoon, também descobre sobre o carrinho e pede que os esquilos Gray e Andy peguem a comida de lá. Minutos depois, um carro forte para perto do parque e começa a descarregar o dinheiro no banco vizinho. Nesse momento, o dono do carrinho de amendoim, junto ao seu cúmplice, observa tudo e parece ter planos de pegar o dinheiro. Enquanto observam, uma menina escoteira aparece e pede por amendoins, mas o dono do carrinho não lhe dá atenção. A garota se irrita e levanta a voz, então o homem enfia amendoins na boca dela e manda a menina ir embora. Segundos depois, Max e Mano chegam na árvore acima da barraca e repassam seu plano. Eles pretendem roubar o amendoim, comer tudo e hibernar durante todo o inverno. Logo em seguida, a menina escoteira volta, junto com o guarda, e acusa o homem de tê-la agredido com o amendoim. Enquanto o sujeito tenta se explicar, o esquilo manda o rato entrar em um balde e o desce com uma corda até o carrinho. Pouco depois, os esquilos da floresta também chegam no local para pegar os amendoins. Enquanto Gray fica de vigia, Andy sobe a árvore e encontra Max, que ao vê-la, se assusta e derruba o balde em cima do carrinho. Felizmente ninguém percebeu nada e o rato segue no plano. Enquanto isso, Andy diz ao esquilo que os animais da floresta também precisam de comida, mas ele não se importa e desce da árvore até o carrinho. Ao chegar lá, Max abre a tampa e enche um saco com a comida. Entretanto, quando estava prestes a escapar, uma cachorrinha pug vê o esquilo e tenta mordê-lo. O esquilo se esconde dentro do carrinho, porém a pug bloqueia a saída. Ele então pega o cabo de um cilindro de gás e coloca para ela morder, mas não adianta. Para piorar, ela empurra o carrinho, que começa a descer a ladeira em alta velocidade. Ao ver isso, Andy corre pelo muro do parque e salta em sua direção. Ao chegar no carrinho, ela pega o balde com a corda e o arremessa em um dos pilares do muro, o que faz o carrinho mudar a direção para dentro do parque. Depois de toda essa corrida, o carrinho finalmente para na beirada de um buraco. No entanto, Gray aparece logo em seguida e seu peso faz o carrinho cair no buraco. Apesar disso, todos estão bem, só que Max percebe que o gás do cilindro começou a vazar e a parte de dentro do carro está em chamas. Ele então aproveita para queimar um graveto e o usa para ameaçar Gray e Andy. Porém, Max sem querer acerta o cabo por onde vazava o gás do cilindro, que entra em combustão e faz o carrinho correr em velocidade máxima. Gray tenta fechar a manivela de gás e pede ajuda de Max, só que o esquilo se recusa e ainda salta do carrinho junto com um saco de amendoins. Depois disso, Andy e Gray tentam parar o carro, que está indo em direção à árvore onde os animais moram. Felizmente, eles conseguem desviá-lo, porém agora ele segue em direção à roda de um moinho. Andy consegue saltar em segurança, mas Gray fica no carrinho, que é lançado pela roda em direção à grande árvore. Por causa do choque, a árvore é completamente destruída com a explosão. Com seu lar destruído, os animais capturam Max e votam para que ele seja banido do parque. Sem escolhas, o esquilo obedece e vai embora. Em cima do poste, Max se prepara para atravessar a rua e Mano insiste para ir junto, porém o esquilo recusa. Quando enfim chega ao outro lado, o esquilo se assusta com um outdoor de falcão e cai no meio da rua. Ele se levanta, porém logo em seguida precisa escapar de ser pisoteado pelos pedestres da calçada.
estrada. Mais tarde o esquilo se esconde dentro de uma lata de lixo, mas alguém se aproxima. Ele pega uma colher para se defender e acerta um rato, sem perceber que era seu amigo humano. Novamente o esquilo manda o amigo ir embora, porém logo em seguida aparecem ratos do lixo que querem pegar o esquilo. Max então sobe a escada de um prédio e chega até o telhado, onde encontra uma gaiola de pombos e se esconde. Logo depois os ratos o seguem, mas Mano aparece e arremessa um vaso contra eles. Enfurecidos, os ratos pegam Mano e ameaçam jogá-lo do telhado. Max então abre a gaiola dos pombos, se agarra a um deles e resgata o seu amigo bem a tempo. No entanto, o pombo começa a se desequilibrar e os dois são derrubados no chão de um estabelecimento. Para surpresa deles, é uma loja que vende nozes e amendoins. Max e Mano então iniciam um plano para invadir a loja. Eles tentam entrar pela chaminé, mas vão parar do lado de fora da loja. Depois tentam fazer um buraco na parede e removem os tijolos, mas por trás dele há uma parede sólida. Eles então desativam o sistema de energia, mas Max toma um baita choque. Por fim, o esquilo se arremessa de uma árvore em direção à janela, porém ele atravessa pelo outro lado e cai em uma lixeira. Enquanto a dupla pensa em outros planos, um táxi para de frente à loja e deixa dois homens, King e seu segurança Boris. Eles entram e encontram os dois sujeitos que estavam no parque vendendo amendoim, Lucky e Bob, e também a cachorrinha Pug chamada Pérola. Ao verem isso, Max e Mano aproveitam a chance para entrar na loja e sobem até o teto, que está completamente cercado por ratoeiras. Os dois tentam desativar as ratoeiras e pegar o queijo, porém uma delas acerta a cauda do esquilo, que grita de dor. Pérola vê os dois no teto e começa a latir, só que Bob puxa um apito de cão e assopra, o que faz os ouvidos da cachorrinha doerem. Para surpresa de todos, Boris também ouve o som do apito e fica incomodado com ele. Enquanto isso, no parque, Andy e Gray são escolhidos por Raccoon para conseguirem comida na cidade. Eles recebem uma mochila com mantimentos e então atravessam a rua para iniciar a procura. Nesse momento, um rato do lixo aparece e toma a mochila deles. Gray vai atrás do ladrão, que corre até um poste de luz e salta para a estrada. O esquilo faz o mesmo e consegue pegá-lo. No entanto, um bonde se aproxima e está prestes a atropelá-los. Felizmente, os dois conseguem subir no veículo e estão prestes a se enfrentar, mas antes, Gray arremessa a mochila de volta para Andy e pede que ela continue a busca. No dia seguinte, na loja de amendoins, Max e Mano tiram uma soneca, até que da porta aparece uma bela mulher chamada Lana. Ela é a namorada de King, mas não desconfia de seus planos para roubar o banco. Enquanto isso, Max está com fome e entra em uma máquina de castanhas, porém Pérola o vê entrar e começa a latir outra vez. Bob usa novamente o apito dos cães, só que Boris se irrita com isso e o joga no lixo do outro lado da rua. Sem o som do apito, a Pug salta até a máquina de castanhas para pegar o esquilo. Ao ver isso, Mano decide salvar o amigo e salta para dentro da camisa de King. O demente tenta desesperadamente tirar o rato, que sai pela sua calça e corre até a rua. Em seguida, Pérola se desequilibra e sai da loja, junto com a máquina de castanhas, que bate em um poste e se quebra. Graças a isso, Max consegue escapar e, junto com seu amigo, eles fogem por um poste de luz. Apesar de toda essa confusão, Max não pretende desistir e vai buscar o apito dos cães na lixeira. Ao chegar lá, ele se depara com Andy, que pegou o apito primeiro e percebe que o esquilo tem interesse nele. Enquanto os dois discutem, o chefe da gangue sai da loja e deixa a porta aberta. Max então deixa o apito para depois e corre para entrar na loja. Lá dentro, ele e Mano encontram um depósito repleto de amendoins e outras comidas. Os dois planejam comer e levar tudo, porém lá dentro Bob e Lucky aparecem e colocam alguns dos sacos em uma esteira elétrica. Depois que os dois vão embora, Max e Mano começam a pegar a comida, sem perceber
ver que a Pug também está lá. Ela corre para pegá-los e a dupla corre pela esteira até a saída. O rato consegue sair, mas o esquilo fica preso na tampa. No mesmo momento em que Andy aparece no local, ela promete ajudá-lo a entregar o apito com a condição de que metade da comida irá para os animais do parque. Ele aceita o acordo e ela devolve o apito, porém o esquilo é puxado por Pérola até o depósito. Mesmo assim, ele a ameaça de assoprar o apito, e então a cachorrinha desiste de atacá-lo. Segundos depois, Andy também entra no depósito, e ao ver tanta comida, tenta bolar um plano para levar tudo. Max sugere cavar túneis para levar os sacos, e Andy decide voltar ao parque e pedir ajuda aos animais. Ao chegar lá, Andy explica o plano, e então Raccoon ordena que as toupeiras a acompanhem para cavar os túneis, incluindo Zezo, que será o líder do grupo. Na manhã seguinte, a equipe dos animais encontra Max e Mano na loja e começam a colocar o plano em prática. Ao mesmo tempo, King e seus capangas planejam roubar o cofre, cavando um túnel da loja até o banco. Do lado de fora, enquanto as toupeiras cavam os túneis, Max entra escondido no depósito, com a ajuda de Pérola, e começa a pegar a comida dos sacos. Entretanto, os esquilos continuam a cavar o túnel e sem querer empurram os tijolos da parede, que soltam faíscas próximo de onde tinha uma dinamite. Por causa disso, o pavio é aceso, a dinamite explode e todos são arremessados para fora do túnel. Ninguém se feriu, só que Pérola aparece e diz que seus donos ouviram a explosão e estão indo para o depósito. Max então decide ajudá-la e finge ter sido capturado, para que os homens não castiguem a cachorrinha. O plano dá certo, porém os bandidos fecham o túnel com cimento, o que obriga Max a pensar em outro plano para entrarem no depósito. Horas depois, Andy chega no parque e entrega um saco de comida aos animais. Ao ver isso, Raccoon diz a Zezo que não gosta da ideia de trazer tanta comida, pois isso pode tirar o controle dele sobre os animais. Então ele ordena que a toupeira sabote todo o plano. Mais tarde, Max está no telhado até que ouve um barulho estranho. Ao investigar, ele vê Zezo colocar uma mangueira no túnel e tenta entender o que ele planeja fazer, mas é assustado por Gray, que aparece de repente. Ele conseguiu voltar depois de ter sido levado pelo bonde, e então Max pede sua ajuda para ver o que Zezo está fazendo. Ao chegarem no chão, encontram a toupeira prestes a ligar a mangueira. Max tenta impedi-lo, mas ele quebra a torneira por acidente, e então a água começa a entrar pelo túnel. O pior de tudo é que a água começa a entrar também no túnel dos bandidos, que estavam cavando naquele mesmo instante. O esquilo então tenta parar a água de outro jeito, mas de repente o pássaro vermelho de Raccoon aparece e começa a atacar. Max tenta fugir e pede ajuda de Pérola, que ao ver os dois pela janela da loja, corre para salvar o seu amigo. A Pug pega o pássaro com a boca, mas ele consegue escapar, só para ser atropelado por um carro que passou pela rua. O esquilo então pede a Pérola para fechar a mangueira, enquanto ele entra no depósito para salvar as toupeiras. No entanto, o único jeito de entrar é passar pelos bandidos. Mesmo assim, ele corre em direção ao depósito e Boris atira nele. Felizmente, o esquilo consegue desviar das balas e uma delas faz um buraco na porta, pelo qual Max consegue passar. Lá dentro, Max consegue salvar as duas toupeiras e as levam pela esteira até o lado de fora. Nesse instante, Zezo tenta fugir, mas o esquilo, junto com Pérola, corre atrás dele. A dupla consegue encurralar a toupeira em um beco e o interrogam. Zezo diz que fez isso por ordens de Raccoon, e então Max decide contar tudo ao grupo. Porém, ao voltar para a loja e contar a verdade para os animais, ninguém acredita no que ele diz. Max fica furioso com isso e decide continuar o plano sozinho. O esquilo então volta até o depósito e começa a jogar os sacos de comida pela esteira. Porém, Bob vê tudo e consegue capturá-lo. A gangue toda se reúne no depósito e planeja o que fazer com o esquilo, mas logo em seguida, Lana aparece no local. Mesmo com ela decepcionada por descobrir a verdade,
King decide continuar o roubo do banco e entra no túnel. Lana então vai embora, mas antes leva Pérola e solta Max de sua gaiola. O esquilo então escapa do depósito, porém é capturado por 2 ratos de lixo. Logo em seguida, Raccoon aparece e revela o seu plano de esconder a comida e eliminar todas as testemunhas, incluindo Max, Andy e o resto da equipe. O Guaxinim se prepara para acabar com Max ali mesmo, porém todos são arremessados pela explosão vinda do túnel. O esquilo percebe que os bandidos enfim explodiram o cofre e que eles começaram a trocar os sacos de dinheiro de lá pelos com amendoim e nozes. Max então entra no depósito e procura pela sua equipe, só que Raccoon ordena que os ratos o capturem. Enquanto isso, Mano e as toupeiras estão escondidos e planejam pegar os sacos de comida. Eles entram no túnel e encontram os sacos de amendoim em um carrinho. O grupo o empurra de volta para o depósito, porém são vistos pelos bandidos, que tentam atacá-los. Enquanto eles fogem, Max corre dos ratos do lixo e consegue deter alguns deles em ratoeiras que estavam escondidas. No entanto, ainda sobra um rato que continua a persegui-los. O esquilo então sobe no corpo de Bob e o rato faz o mesmo, porém o demente entra em pânico e cai na esteira, o que faz o rato ser lançado até uma caixa de ratoeiras. Por sorte, Max cai no chão ileso e percebe que Bob deixou cair o apito e o pega de volta. Logo em seguida, Gray aparece para ajudá-lo e o esquilo manda guiar a equipe para fora do depósito. Nesse momento, King vê os animais fugirem e tenta atirar neles, só que Max salta em sua direção e o impede. Após sair pelo túnel, Andy encontra Raccoon. Ela fica surpresa dele estar ali, mas o vilão diz a ela que veio ajudá-los, pois Max pretende enganá-los e levar a comida só pra ele. Enquanto isso, Max consegue fugir e sobe até o telhado. De lá, ele observa os bandidos colocarem os sacos em 2 vans. Porém, King colocou dinheiro apenas na sua van, enquanto a outra, que será levada por Bob e Lucky, está com sacos de amendoins e nozes. Minutos depois, Andy entra na van com os sacos de comida e pretende pegá-los para os animais. No entanto, Raccoon fecha a porta do carro e deixa todos presos lá. Quando as vans partem pela estrada, Max junto com Gray as perseguem com a ajuda de pombos, que os levam voando. Eles conseguem alcançar um dos carros e se preparam para salvar os seus amigos. Porém, Gray se desequilibra e fica pendurado na frente do carro. Não fosse ruim o bastante, logo em seguida, o pássaro vermelho de Raccoon volta mais uma vez para lutar contra Max. Os dois se enfrentam no para-brisas do carro, o que faz Lucky perder o controle na direção e chamar a atenção da polícia. Felizmente, Max consegue agarrar o pássaro e usa o limpador de vidros para arremessá-lo até a janela de um prédio. Depois disso, o esquilo ajuda Gray e os dois partem para abrir a porta da van e ajudar os seus amigos. Os dois conseguem, porém Raccoon estava na van e aparece para jogar Max para fora do carro. Ao ver a atitude do seu líder, os animais percebem que o esquilo dizia a verdade e votam pelo banimento do Guaxinim. O vilão, no entanto, não desiste e joga Max pra estrada e ainda pega o seu apito. As vans seguem em alta velocidade em direção a uma ponte, só que do outro lado um bloqueio policial aguarda por elas. Além disso, mais viaturas da polícia aparecem para cercá-los, juntos com Max, que aproveitou a carona para salvar os seus amigos. A situação, no entanto, só piora, pois Bob e Lucky perceberam que os sacos não tinham dinheiro e vão tirar satisfações com seu chefe. Em resposta, King aponta sua arma para os dois capangas. Enquanto isso, Max sobe na van e encontra Andy, que está desacordada, e parte para salvá-la. Ao mesmo tempo, a polícia continua a cercar os bandidos. Sem outra escolha, King pega outra van, que além dos sacos de amendoim também tem explosivos. Acende o pavio e manda direto para o bloqueio policial. O problema é que Max e Andy estão nessa mesma van e tentam fugir. Nesse momento, um dos policiais dispara sua arma contra o pneu da van
que desvia o seu curso e se choca com a beirada da ponte. A van está prestes a cair, e no último instante Max consegue se segurar na ponte junto com Andy. No entanto, a van cai e explode com os explosivos, o que causa uma grande rachadura na estrutura. Isso faz com que os pedaços da ponte comecem a cair, o que leva junto a van onde King e Boris estavam. Embaixo da ponte é uma cachoeira com um tronco de árvore no meio. A força da água puxa a van de King para a cachoeira até o tronco. Nesse instante, Boris começa a jogar os sacos de dinheiro em uma pedra e logo em seguida tenta remover o tronco para que a van caia e leve o seu chefe junto. Ao mesmo tempo, Max consegue nadar até o tronco, só que Raccoon também aparece por lá. De repente, Mano surge em cima da van e arremessa um dos sacos em cima do Guaxinim, que solta o apito dos cães. Max aproveita a chance e usa o apito, que faz Boris se atrapalhar e cair da cachoeira, junto com Raccoon. Porém, o Guaxinim consegue escapar e puxa Max, só que Andy aparece no último segundo e o segura. Percebendo que seus amigos estão em risco, Max se solta de Andy e cai na cachoeira junto com o vilão. Horas depois, Andy e os outros atravessam o rio junto com os sacos de amendoim e chegam até o parque. Nesse instante, a água começa a levá-los até a roda do moinho e todos saltam para a terra. Contudo, Gray não percebe isso e é arremessado pela roda, junto com os sacos de amendoim. Por sorte, ele cai na árvore em segurança, enquanto os amendoins voam por todo o parque. Para surpresa de todos, King também conseguiu escapar pelo rio e foi parar no parque. O demente, no entanto, se assusta com os animais e foge dali, apenas para ser cercado pela polícia e levado preso pelos seus crimes. Enquanto os animais comemoram pela comida, Mano está triste por ter perdido seu amigo. Segundos depois, Pérola vai até ele e o leva até uma parte do parque, onde encontram Max desacordado. Mano pensa que ele está morto, até que Max desperta e os amigos se reúnem outra vez. Logo em seguida, Andy aparece e dá um abraço forte no esquilo. Com tudo resolvido, Max e Andy prometem que vão buscar comida para o parque, mas que de hoje em diante farão isso juntos. Mais tarde, Raccoon aparece vivo junto ao seu pássaro em uma boia no meio do oceano. No entanto, tubarões cercam os dois e será muito difícil escapar dali. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Raccoon voltará para se vingar de Max e roubar os amendoins do parque? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!